403. 403. Amém. Obrigado, irmãos. Passei hoje por vários assuntos querendo pregar hoje para a igreja. Mas no fim, decidi Romanos capítulo 10. Ia pregar Isaías capítulo 55, dependendo do auditório. Tivesse vários visitantes, né? Salmo 136, estudando.
Depois, 2 Coríntios, capítulo 1. Olha, tudo passou. É isso para pregar. Tiago, capítulo 4. E o último agora, que ficou, se demorasse mais um pouco, ele ia para outro. Então, Romanos, capítulo 10. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma lição para todos nós, né? Todos que leiam, que estudam, que o ser zeloso demais por uma religião, sem entendimento, é vã. O apóstolo Paulo, ele lamenta que o povo dele, os irmãos dele de nação, né? Os irmãos, nós podemos falar, birajarense, nossos irmãos, São Paulino, brasileiro, podemos falar assim, o nosso irmão em Adão e Eva, todos nós somos irmãos. Agora, em Cristo já é diferente. Para ser irmão em Cristo, fazer parte da família de Deus, aí teriam que todos aceitar o Filho dele, que morreu na cruz, e aceitar lá no trono da sua alma, no coração, né, de verdade. Aí passa a fazer parte da família de Deus. Todos que estão espalhados sobre a face da terra, não é só nessa igreja, não é só nós irmãos aqui, tem muitos irmãos que nós não conhecemos, que vamos conhecer lá na glória. Então aqui o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, ele disse assim: irmãos, na Fiel está escrito desejo, aqui fala vontade e desejo é a mesma coisa, né? Irmãos, a boa vontade do meu coração, ou o desejo do meu coração, e a minha oração a Deus por Israel, é para salvação. Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não conforme a ciência, não conforme o conhecimento, procurando, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando, portanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Romanos capítulo 10. Você, prestando bem atenção, que eu já falei antes, o apóstolo Paulo estava dizendo que a boa vontade dele, o desejo do coração dele, que ele era a oração dele, o clamor dele a Deus para a salvação deles, dos seus parentes, da sua nação. E nós também, o desejo de nós, em nosso coração, é a família, é a conversão, é orar em favor da nossa família, do nosso povo, dessa cidade. Orar para a família. O desejo de cada cristão que tem uma família, que a família dele esteja na igreja. O lugar da família cristã é na igreja, é nos cultos. Se vai a mulher, ou se vai o esposo, o pai, o chefe da casa, que a família, hoje então nós vamos reunidos servir a Deus, a não ser que tenha outro compromisso, trabalho, ou doente. Então Israel, como nação, como povo de Deus, não foi salvo apesar da sua história, da história dele no plano de Deus, como nação, mas não foram salvos. Será salvo um dia. Quando? Na volta de Jesus. Aí eles não vão salvar, crer pela fé, mas pela vista, porque eles vão ver Jesus vindo nos ares, nas nuvens. Aí eles vão crer. E eles vão perder o privilégio de ter um corpo glorificado. Vão ter salvo que nem nós mesmos.
E daí vão entrar, não só eles, com muitos gentios também, da mesma forma que vão crer em Jesus. Quando vai ver Jesus, aí não vai ter o corpo glorificado, corpo natural, como nós aqui, como duas naturezas, e vai entrar no reino milenário. Então aqui ele fala que depois aqui no 2, o apóstolo fala: eu dou testemunho, eu dou prova deles, que eles têm zelo de Deus. Então o apóstolo Paulo: olha, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Muitos hoje religiosos têm mais zelo de Deus que nós que somos filhos de Deus, que para poder ter salvação, ser um filho de Deus, alcançar a salvação, não é por ser zeloso, é de aceitar o sacrifício de Jesus que ele fez na cruz, em prol dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, das nossas iniquidades, por amor nas nossas almas. Aceitar isso, então vamos para os céus, por causa de crer. Agora, né, vamos ser, eu sou muito zeloso na minha religião. Antes de converter, a pessoa começa a zelar pela religião, dar mais prova que o próprio Filho de Deus, mas não é filho. Então ele disse: porque lhe dou testemunho que tem zelo de Deus. Eles eram os bons religiosos, mas eles tinham tanto zelo que tinha Deus como objeto. É o que acontece hoje. Isso vem desde lá arrastando isso. Muitos são zelosos e têm Deus como objeto. Tem um Deus assim, que fica na sua casa, que fica em um lugar, está lá. Tem zelo, que chega a ter fazer uma imagem de escultura zelosa, bem feita. Então, tinha Deus como objeto, mas não tinha Deus como Messias, como Salvador. Quando Jesus vier, eles crucificaram, mas tinha os seus deuses, mas não creram em Jesus, no Messias prometido. Portanto, no 3, eles não tinham um conhecimento correto. Não é por nós também conhecer, às vezes fala que eu quero conhecer quem é Jesus para se salvar. Também não é ser sábio, não é ser conhecimento, é crer. Mas depois que crer, deve procurar ter um conhecimento correto para poder ensinar para os outros. Nós temos um conhecimento correto, como que é efetuada a salvação, aí nós temos firmeza e nós passamos para outros que não têm, para os religiosos. Então ele diz: portanto, no 3, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, aí não se sujeitaram à justiça de Deus. Por quê? Eles não conhecendo a justiça de Deus, como que Deus era, como o Messias era. Jesus veio e ia morrer na cruz. Para isso que ele veio, eles crucificaram. Então, aí eles não conhecendo a justiça de Deus, eles falharam. E muitos estão falhando hoje por não conhecer a justiça de Deus em Cristo. Deus, ele fez a justiça dele, que era para nós fazer, que era para nós praticar a justiça, confiar na nossa justiça, a justiça nossa, as nossas obras. Deus não aceitou. Então, ele fez a justiça de Cristo, as obras de Cristo. Então, aí, não só Israel, ou antigo Israel, mas também quase todo mundo, e vem arrastando isso até hoje, e vai isso até agora, e vai para frente, até a vinda do Messias. O mundo vai continuar dessa maneira, e cada vez pior. Cada vez o mundo vai ser mais difícil. Cada vez cristão, o mundo vai passar por mais tribulações.
Mas nós cristãos, nós passamos por tribulação, mas na tribulação nós somos consolados, porque nós temos o Consolador. E quem não tem o Consolador, quando ele cai na tribulação, no sofrimento, nas tribulações, ele não é consolado, ele fica angustiado, ele não tem o Espírito Santo, o Consolador, que consola. Aí não se sujeitando à justiça de Deus, que a justiça de Deus é só Cristo na vida de alguém que crer, com a fé nele e no que ele fez na cruz para nós. Não adianta falar que tem fé em Jesus, conhecer Jesus, mas não crer na obra redentora dele, que ele passou pela cruz. Jesus é o método de todo, além da fé. Se a gente for escolher outra norma de crença, que o mundo escolhe muito, a pessoa está entre meio duas normas. Ou ele vai escolher a norma dele, o modo dele, a moda da religião do homem, ou ele vai escolher a moda da Bíblia, de Jesus, de Deus, que é Jesus Cristo, Jesus. E não se sujeitaram à justiça de Deus. A justiça de Deus se resguarda em Cristo Jesus, o que ele fez na cruz, pagando a vida, a nossa dívida do pecado. Jesus pagou a dívida, um preço tão alto que nós nunca ia conseguir pagar. Se fosse para a salvação pelas obras, pelo nosso mérito, irmãos, não tem como nós imaginarmos, porque já falhou no primeiro, no cabeça, logo no cabeça da humanidade, do primeiro homem. Não tem como alguém hoje nascer perfeito, sem pecado, porque o erro já começou lá. Quando Adão caiu, a raça toda que ia existir, que não existia ainda, ia nascer todo pecador, porque o pecado já entrou no primeiro casal, em Adão e Eva. E daí por diante, então todos que vêm nascem pecador. Desde lá, quando Adão aconteceu isso, Deus já fez um plano antes da fundação do mundo, mas depois do mundo que já tinha esse casal, e Deus já fez com Adão. Adão quis fazer a salvação, livrar daquilo do modo dele, como vem até hoje. Adão fez tampando a sua nudez, o seu pecado, do jeito dele. Ele cortou folha de árvore, de figueira, fez um avental, tampando. Ele sentiu vergonha de Deus, que já tinha entrado o pecado. Olha, o que é pecado? Ele não tinha matado, sim, o Filho de Deus. Ele não tinha matado ninguém, porque não tinha mais ninguém. Não tinha, Adão não teve sogro, não teve sogra, não teve tio, não teve primo, não teve parente nenhum. E nem os filhos dele, porque não tiveram tio, não tiveram avô. Então, Adão não tinha com quem ele pecar, mas ele pecou, desobedeceu a ordem de Deus, uma desobediência. Então entrou o pecado no mundo, ele fez aquilo, aquela proteção para ele, e Deus recusou no ato. Então nós enxergamos isso hoje, porque nós conhecemos a verdade, que desde lá no jardim do Éden, Deus já falou, não, vai, agora isso aí não aceitou. Sim, então você vai matar um animal. Então tinha os animais, bichos, que não tinha nada a ver com aquele pecado de Adão, com aquela desobediência. Você vai sacrificar, não vai matar. Você vai matar, você simboliza o quê? Vai derramar sangue. Você vai sangrar, vai sacrificar. Um animal foi sacrificado para Adão tirar a pele dele e fazer a roupa, veste, para ele e para a Eva. Derramou sangue, sacrificou lá, o sangue desceu. Pronto. Simbolizando bem palho para que quem tem olhos para enxergar, vê isso.
aí que um dia Deus ia enviar o Filho dele em carne, como homem, fazer homem, mas um cordeiro perfeito, para tirar o pecado da humanidade. Aí ia ser completo. Por enquanto fez aquilo. Então, continuando aqui. Então, e no versículo 4, aí ele diz aqui, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, aquele que crê em Jesus, pronto, Jesus ele cumpriu tudo. Então, nós não conseguimos cumprir toda a lei, agradar a Deus, mas em Cristo Jesus nós agradamos a Deus. Ele cumpriu em nosso lugar, ele pagou a dívida em nosso lugar. Se Jesus pagou a dívida em nosso lugar, por que nós vamos querer pagar também? O que nós temos que fazer é servir a Ele, amá-lo mais e mais, procurar louvá-lo Ele. Por quê? Porque Ele pagou a dívida. Jesus ele deu a vida lá na cruz para pagar os nossos pecados. E nós cristãos, povo de Deus, às vezes somos muito relaxados, não tem um cristão na face da terra que é capaz de louvar Ele perfeitamente, servir a Ele como Ele merece. Então nós devemos, a capacidade que Deus nos dá, uns mais, outros menos, o que no pouco que nós sabemos, que nós conseguimos agir, andar e falar e viver, vamos viver para Ele, para quem morreu por nós. Não foi nós, igreja, que morreu pelos outros. Mesmo que nós que eu morrer, eu dei a vida para os irmãos, eu morrer, eu não pago os pecados dos irmãos, que muito menos o meu, não vou pagar de ninguém. Mas então, nós estamos aqui, tudo devemos o nosso louvor a Ele. Aquele hino 418, todos eles são fala, exalta Jesus, bendito o Senhor. Então, nós louvamos esses hinos do cantor cristão, porque o hino do cantor cristão, o hino que aproxima, ele não é perfeito, porque é homens que escreveu. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, mas o cantor cristão não, que tem falha lá no hino, tem alguns erros que a gente deve corrigir. Não vamos tomar no pé da letra que vamos cantar com as palavras. E a pessoa não analisou bem que foi escrito por homem, foi inventado, mas pessoas consagradas erram, e nós erramos também. Então Cristo cumpriu a totalidade da lei. Então nós precisamos ter muito cuidado. Tudo que nós vamos fazer, não deve fazer por obrigação. A lei obriga. A lei, ela ordena, é uma ordem. E para servir a Deus é por amor. Deus quer misericórdia, quero, e não sacrifício. Então aqui, para todo aquele que crer, a justiça de todo aquele que crer tem a justiça de Cristo. Mas esse crer, irmão, não é basta falar que crer só pela boca. A crer, você tem que agir com tudo. É com todo da nossa vida. Nem tem que entregar para Jesus toda da nossa vida. Os nossos pensamentos, o nosso agir, o nosso comportamento. Nós devemos procurar evitar ao máximo que ofender. Não é que às vezes nós ofendemos, nós vai para o inferno, porque o cara diz, se ele nos salvou, nós somos salvos. Mas às vezes, você vai sofrendo aqui mesmo. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios, há muitos fracos. O que Paulo disse assim? Porque eles não estavam tomando a ceia dignamente, não estavam honrando lá na ceia. Então o apóstolo Paulo falou para aquela igreja, olha, há muitos fracos. Quer dizer, fraco o quê? Fraqueza espiritual, você fica fraco. Há muitos doentes o que estão falando fisicamente. E há muitos que dormem, porque já morreram, porque se conhecem e estão levando a vida como querem. Então a vida cristã, isso depende de cada um, é cada indivíduo. Nenhum vai ser castigado por outro. Nem pai é responsável por filho, filho por pai, é individual. A salvação é para todos, Jesus morreu para todos. Agora cada um é individual, quer servir a Ele.
Então quer dizer que a fé em Cristo garante a justiça que a lei continha, mas não podia nos conceder perdão. A lei, ela é justa. Paulo diz, a lei é santa. Mas só, e Paulo fala lá no capítulo 8, que a lei é santa, a lei é pura, mas a lei chegou nele, foi em nós, ela fica enferma pela carne. Enferma quer dizer fraca, doente. A lei, ela ficou fraca. Quando a lei chega no ser humano, ela é santa, a lei é boa, ela é forte, a lei. Mas o homem não consegue guardar, o que acontece? A lei enfraquece. Até que a ilustração do médico. O médico passa a receita, a dieta para o paciente não consegue, não faz o que o médico pediu. Aí ele não vai melhorar na saúde nem nada e volta no médico. Aí o médico fracassa, porque o doente não colabora. E assim o homem com a lei. Agora, quando a lei chegou em Jesus, olha bem, que eu já falei para vocês várias vezes. Quando a lei deparou quando chegou o homem com H maiúsculo, Filho de Deus perfeito, quando ele chegou na lei, a lei não ficou enferma, a lei não ficou doente. Com nós, homem, com o apóstolo Paulo, que ele disse, sim, mas quando chegou em Jesus, porque ela encontrou alguém que satisfez todas as ordenanças dela. Pronto, ele satisfez, então a lei foi cumprida. Pronto. Se ele cumpriu a lei em nosso lugar, então nós não devemos preocupar com lei. Com lei. Nós observamos os ensinamentos da lei. A lei falava, não matarás. Era uma ordem. Então nós não vamos matar, não é porque nós estamos debaixo de lei, porque nós amamos, é por amor. Então hoje é diferente, nós não estamos debaixo de lei. Então aqui, ela, por mais santa que a lei seja, que está lá no capítulo 7, versículo 12, mas não poderia salvar. Agora no versículo 5 fala a justiça. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, olha que Moisés diz, o homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Então, a lei aqui, ela conteve em realidade a justiça, mas a justiça a qual o homem não podia alcançar, que eu falei agora há pouco. A lei, o padrão da lei, da justiça da lei é alta que o homem carnal não conseguiria alcançar, devido à condição do homem. A condição do homem, da humanidade caída, decaída. Humanidade não consegue guardar os 10 mandamentos, e tem muito mais. Não consegue o primeiro. Qual é o primeiro? Vocês lembram? Não consegue, aí reprova. Aí. Fala o primeiro mandamento da lei, dos 10 mandamentos. Certo, mas aí, amará a Deus sobre todas as coisas. Alguém faz isso 100%? Perfeito? Não. Agora vai querer guardar os 10. Não guarda. Então aqui, o homem que fizer estas coisas, viverá por ela. Então Paulo diz que não importa com quantos esforços uma pessoa procura seguir ou querer obedecer perfeitamente a lei, será incapaz de alcançá-la nesta vida aqui na terra. Enquanto nós estivermos neste corpo, nós não conseguimos. E quando nós estivermos lá, não vai precisar mais. Ou está lá com Deus, ou está lá longe de Deus. Sei que o ser humano aqui na terra, enquanto a vida, ele não consegue viver 100% agradando a Deus. Agora, aquele que morrer com Cristo, pronto. Esse pode dizer, quando partiu, irmão, esse descansou. O descanso dele é dobrado. O corpo, seja de um como seja de outro, está descansando. Você vai no velório, fala assim,
descansou. O corpo descansou do sofrimento daqui. Morreu, acabou, parou o coração de bater, você não sente mais nada. Mas o espírito, a alma, o espírito não morre. Ou vai estar lá com Jesus no paraíso, que ele diz que nos céus, ou vai estar lá no inferno, vamos dizer assim, lá onde está todos morreram sem Cristo. Então a alma lá não está descansando, está sofrendo e é eternamente. Não estou querendo assustar ninguém, porque os irmãos conhecem, uns mais, outros menos. Se a gente for pensar bem, porque tudo que morreu ninguém vem falar. Ninguém vem, ele sofre, mas não vem. Deus só permitiu para poder deixar escrito para nós aí em Lucas, que aquele que conversou com Abraão, aquele rico, deixou, ele está lúcido lá. Aquilo não foi só aquela palavrinha, só aquilo vem até hoje estar. Nunca mais. O privilégio, o tempo é aqui nesta vida que nós estamos vivendo. Se nós não crermos na Bíblia, nós vamos crer o quê? Em outros livros? Livro de histórias? Só olhar. A Bíblia é uma coisa, qual é o homem? Eu falo isso para as pessoas, a Bíblia é escrita por mão de homem, que já falaram isso para mim na casa uma vez, não que é cristão, que eu visitei, eu falei, escuta, a Bíblia é escrita por mão de homem, mas escuta, qual é o homem que ia escrever algo contra ele próprio? Se o homem vai escrever, ele ia escrever tantas coisas que ele gosta. Você acha que o homem ia escrever uma coisa contra adultério, iniquidade, viver da carne divertindo, trocando de mulheres, aproveitando tem que aproveitar enquanto está vivo, aproveitar enquanto que é novo. Você vai morrer, o homem ia escrever para você aproveitar de tudo, e a Bíblia é contra de tudo que a carne gosta. Então prova que a Bíblia é escrita pelos profetas, os apóstolos, mas inspirada, soprada pelo Espírito Santo. Foi Deus que permitiu, que ditou isso, está para nós. Então aqui no 6, mas a justiça que é pela fé, diz assim, a resposta do versículo 5, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Abre um parente, isto é, para trazer do alto a Cristo, fecha o parente. Então nós não é para dizer no nosso coração, os irmãos, olha, vamos trazer que Cristo, fazer que Cristo, querer crucificar Cristo de novo, fazer que Cristo, olha, dizer que quero ver Cristo, querer fazer, repetir todo o sacrifício que Cristo fez. Não é para dizer no coração assim, de forma nenhuma. Não diga em teu coração, quem subirá ao céu? Quem que vai subir lá para vir falar para nós aqui isso que está dizendo? Quem que vai subir no céu provar que Jesus está lá, que ele vai saber para vir aqui desacreditando da palavra de Deus? Vai lá, depois vem falar. Morreu, vai lá, depois volta aqui falando. Não existe. E nem que voltasse a falar, a pessoa não acredita ainda. Então, para o ser salvo, não tem que fazer a Cristo descer em pessoa do céu, como aprendemos, e sim, a palavra de Deus é suficiente para a salvação. Nós não precisamos de buscar coisa do além, oculta, querer consultar os mortos. Eu sei porque eu nasci nessa religião. Eu nasci, até certos pontos existia, que ficava consultando essa religião. Olha, irmãos, eu vi tanta coisa nos trabalhos que o meu avô fazia, que é coisa de absurdo. Via, falava, tudo maligno aquilo.
Então o versículo 7 é assim: ou quem descerá ao abismo? Então ele está falando, ó, e abre um parênteses, isto é, voltar a trazer a Cristo dentre os mortos. Olha, então quer dizer, quem vai descer lá no abismo? Vai descer lá na sepultura, morrer lá e trazer a Cristo. Cristo já ressuscitou, o corpo dele não está na tumba, Cristo está vivo. Os irmãos, nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que é pessoa, ela vive. 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas 3 pessoas distintas, mas não é 3 deuses. Um Deus manifesta em 3 pessoas manifestadas. Deus Pai, quem está nos céus, que enviou o Deus Filho. Deus Filho. E o Deus Filho veio, morreu, ressuscitou e voltou para. Quando ele subiu aos céus, aí ele falou: eu vou, mas não vou deixar-vos órfãos. Ele falou para os discípulos: não vão ficar órfãos. Órfãos quer dizer, vocês não têm pai nem mãe, vão ficar desamparados. Não, eu vou, mas vou enviar outro, o Consolador, quer dizer, o Paráclito, quer dizer, o Espírito Santo, aquele que consola e vai habitar em você, no seu coração, e para sempre vai ficar. Então cada um que aceita Jesus, ele, naquele momento que ele aceitou, se for uma aceitação verdadeira, naquele momento ele é batizado pelo Espírito Santo. Ele é batizado na morte de Cristo. Só que ele não faz parte da igreja de Cristo aqui na terra, o corpo de Cristo, porque ele não passou pelas águas do batismo. Para fazer parte da igreja e ter o privilégio de morar na Nova Jerusalém, na capital, é quem fazer parte da igreja dele aqui na terra. Olha só o privilégio que tem de fazer parte do corpo de Cristo, ser membro. E muitos não vão fazer parte, morar na capital, vai morar no interior, mas vai fazer parte da família, só que visita e volta. Olhe bem, então é um privilégio para alguém fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo, você tem que estar com o nome escrito lá, que às vezes ele não está com o nome escrito lá, então aí ele não faz parte do corpo, nem que passou pelo batismo. Então por isso que ele disse aqui, ó, Cristo não tem que baixar do céu ou subir do abismo para repartir perdão e santidade ao pecador. Então, não. Cristo ele já veio, viveu mais ou menos 33 anos, morreu, foi sepultado, ressuscitou e já deixou tudo para o cristão. Está aqui escrito para nós, para como ser santo e como viver. E a mensagem cristã, que não contém impossibilidade alguma, somente crer. A mensagem cristã, ela não contém nada que você tem que fazer, que você precisa fazer algo, que você precisa fazer parte de uma igreja, que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não. Crer. Crer em Jesus e será salvo. Ó, crer. O apóstolo Paulo disse lá, Paulo disse: crê e será salvo, tu e a tua casa. Por quê? Por que Paulo falou isso? Que certamente quando um crer, a casa crer também. Isso não vai acontecer com todo mundo. Graças a Deus, eu criei, minha família creu, e dia 20 tem o meu neto, o Felipe, que vai ser batizado. Então graças a Deus fica completo. Então, eu e a minha família, graças a Deus. Então, é um privilégio. Aí que ele disse assim no 8 aqui: mas o que diz? A palavra está junto de ti e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha o que ele diz. A palavra, mas o que diz? A palavra está junto de ti. Está junto. Junto.
Deus, lá no Evangelho de João no começo fala, ele é o verbo, quer dizer, ele é a palavra. No princípio era o verbo. Outra versão diz, no princípio era a palavra, só a palavra. Vamos falar da palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, Deus está junto de ti. Junto. Na tua boca. Está facinho. E isso não nos indica como ser salvo. Tem que falar. Tem que fazer um gesto, falar na tua boca. A confissão deve sair da boca para ser salvo. Junto como Paulo diz no seguinte versículo. E no teu coração, o local onde o homem inicia a fé é no coração. A nossa fé, ela deve sair do silêncio. A pessoa fala, eu sou salvo, não falo nada para ninguém. Eu vejo uma vez alguém contou a história aqui, que trabalhou numa firma, num lugar. Você sabe que ele achou, ele se engrandeceu, ele achou que estava contando algo. Olha, e eu trabalhei naquela firma tanto tempo e ninguém me descobriu que era crente. Ele pensou que ele estava falando grande coisa, se é para o pastor que ele falou, para outro irmão, ou o que seja. Então, isso é uma tragédia isso aí. Se manter que isso. Nem que você não fale, mas o testemunho deve falar mais alto que a boca. Se a pessoa olha para você, vai como você age. Nem que você não fala do evangelho, porque nem sempre. Uns têm mais habilidade, entra fácil no assunto para falar. E outros já não, mas viver. Aí a pessoa olha assim, aquele é crente. Opa, aquele é diferente. Pronto. Já começa pelo jeito de agir, de falar. Bom, aqui então nós vemos que a fé em Cristo Jesus. Não dá para continuar. Fica para outro dia quando Deus permitir que nós pregamos isso. E agradecemos. Escutei, peço uma voz aí. Então, os irmãos, vamos ficar aqui, irmãos, quando Paulo disse: o bom desejo do meu coração é a minha oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Então, o nosso desejo deve ser orar uns pelos outros. Para aqueles que não têm salvação e para aqueles que têm a salvação, que seja abençoado, que seja libertado com algo de algumas coisas que atrapalham servir a Deus, ou de alguma doença. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar amanhã aqui novamente, se Deus permitir. Que nós vamos cantar agora? Senão eu vou escolher. Eu lembrei um daquele mais perto que era estado, agora não lembro o número. E tem aquele que a mãe Josiana gosta muito, não lembro o meu número. Você lembra que ela sempre pedia? Lembra? Já esqueceu. Qual é o nome? É o mais perto que ela está. Como diz em espanhol, dá uma mirada aqui, o rolê aqui para poder segurar o foco. Eu consegui tirar essa coisa. Que no casco, o cachorro casca o gato, né? Eu já pensei nisso.